Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando também a live aqui. A gente vai fazer simultaneamente hoje tanto o YouTube quanto o Instagram. Então nós vamos aqui começar a live, começando só alguns ajustes aqui para a gente começar já a conversar. Só mais alguns minutos. Eu ouvi, hein? Eu ouvi. Pronto. Pronto, já iniciei a live aqui também. Já temos aqui a Karina Palmeira. Seja bem-vinda, Karina. Já iniciamos aqui, estamos iniciando. Kátia Souza também, seja bem-vinda. A gente já vai começar aqui já. Só fazendo os últimos ajustes para a gente começar aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Herbert também, já chegando por aqui. Pronto, dando tudo certo, todos me ouvem. Só comenta aí quem estiver aqui na live, se pelo Instagram vocês estão ouvindo bem meu áudio, tá tudo bem. O áudio está chegando até vocês. A câmera aqui está funcionando corretamente. Tudo certo? Perfeito, Karina, muito obrigado. Deu tudo certo aqui, né? Rogério Furtado, beleza. Então acho que já dá pra gente começar aqui, não é isso? Pronto, tá tudo funcionando bem. Vamos lá, vamos lá. Hoje vai ser maravilhoso. Hoje vai ser já vamos passar aqui do treinamento básico, né? Desde que nós começamos. A gente vai começar para o nível intermediário, já para começar as nuances aí do mercado imobiliário americano. Pronto, áudio tudo bem, ok. Pronto, vou chamar aqui nossos convidados para a gente já começar a conversar. A gente vai ter mais ou menos aí uns 40 minutos de live. Então já chamar aqui Kátia Souza e Herbert Rucaglia. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Acho que eu já entrei. Pronto. Olá, Daniel. Opa, estou me ouvindo bem? Então tá bom. Vamos aguardar o Herbert agora, né? Isso. Só não estou conseguindo ver você aqui, Kátia. Só ouço o seu áudio, mas você não aparece na câmera. Apareceu? Não, ainda não. Eu passei o Deixa convite, Herbert. Herbert apareceu. Opa, Herbert. Tô aqui. Robert apareceu. Daniel. Boa noite. Me ouve bem, Daniel? Kátia, tudo bem? Eu te ouço. Vocês estão me vendo? Pronto. Tudo ótimo. Eu te vejo, Kátia. Não, eu só lhe ouço, mas não te vejo. Ah, é? Então eu vou sair e entrar de novo. Vamos tentar. Rogério falou que tá vendo os três aqui, tá? Tá vendo? Tá, Rogério.
que é só do Daniel que deve. O Daniel não tá vendo? Ah, tá vendo? Perfeito. Pronto, então vamos começar, então. Vamos começar a esse bate-papo que a gente vai falar hoje sobre financiamento imobiliário, né? E hoje vai ser bem empolgante, porque a gente já vai começar, como eu falei, a gente veio desde a primeira live, essa é a quarta live, que a gente está falando sobre o mercado americano, fizemos uma introdução, o que é mercado imobiliário nos Estados Unidos, falamos na segunda live também sobre imóveis de locação por temporada, as grandes oportunidades para você rentabilizar em dólar, né? Você comprar imóveis e rentabilizar em dólar. Você pode ganhar em dólar estando no Brasil, continuar morando no Brasil. E a terceira live foi muito sobre casas para moradia. Você que, de repente, pretende ter um ponto de apoio, pretende, ou até futuramente se mudar, fazer um planejamento, existe essa possibilidade. E hoje nós vamos subir mais um degrau aqui e vamos falar sobre viabilidade econômica, sobre financiamento imobiliário, sobre como hoje acessar o mercado americano de uma forma mais fácil, não precisa ter todo o montante, né? E hoje a gente traz mais um convidado super especial, que é o Herbert Rucaga, especialista aí do mercado de mortgage, que é o mercado financeiro, o mercado de imóveis. Também a gente também está com a nossa querida amiga corretora de imóveis especializada aí na Flórida, corretora de imóveis Kátia Souza, que tanto tem nos apoiado, também tem nos ajudado. E, rapidamente, vamos nos apresentar aqui, para quem está entrando aqui pela primeira vez, para que possam nos conhecer melhor. Eu sou Daniel Moura, corretor da Remax Oceania, aqui de Pernambuco, Brasil. Então, a gente está fazendo essa ponte aqui, né, Pernambuco, Estados Unidos, através da Kátia Souza e através do Herbert. Então, sempre um apoiando o outro aqui no financiamento, na compra, na venda do imóvel. E é isso, a gente está aqui para poder colaborar da melhor forma possível e o objetivo é, através dessas lives, trazer muita informação de grande valor para vocês. Tenho certeza que até o final, até as próximas, vai ter um documento aqui, documentário, vamos dizer assim, muito valioso, com muitas informações. Kátia, fica à vontade, se apresente, por favor, e em seguida, por gentileza, Herbert. Bom, eu vou me apresentar bem rapidamente, né? Vou deixar um tempo maior para o Herbert, que o Herbert gosta de apresentações, né, Herbert? Bom, eu já sou corretora, né, de imóveis, como o Daniel disse aqui, né? A gente já trabalhou aí um pouco com financiamentos, que é uma parte do que o Herbert trabalha. Já trabalhamos com administração de casas de vacation de temporadas, casas de moradia. Já fui também uma Transaction Coordinator, que toma conta de todo o processo burocrático, né, que envolve a transação de compra e venda aqui nos Estados Unidos. E estou agregando todo esse conhecimento aí para ajudar investidores, né, estrangeiros, a poder ter o seu sonho realizado aqui nos Estados Unidos, a diversificar o seu patrimônio nessa economia aqui que é tão forte e tão atraente para vários investimentos fora daqui. Herbert, a sua palavra. Perfeito. Bom, eu tenho quanto tempo agora? 20 minutos para apresentação, Kátia? Bom, Daniel, obrigado pelo convite, Kátia também. No início da apresentação aqui, conheço o Daniel há quase 30 anos. Daniel, a gente está velho, viu? Conheço o Daniel há quase 30 anos. Por aí, por aí. Não vem falar que tem pouco tempo, não, que não tem. A gente se conhece há muito tempo. E eu tenho, por formação, eu venho da área de gestão no Brasil. Eu atuei na área de gestão, onde eu conheci o Daniel, onde a gente já trabalhou junto. Por formação também, a minha área de gestão. E vim para os Estados Unidos, estou aqui há 8 anos. E cheguei até o mortgage fazendo consultoria para companhias de mortgage. A ideia era entender qual a dor do mercado e melhorar processos e procurar dar mais resultado. E os problemas que a gente identificou eram problemas de comunicação. O mercado tem esse problema de comunicação do cliente, entender bem o que está acontecendo, comunicar com as partes, comunicar com o corretor, esclarecer, tirar todas as dúvidas. Essa era a maior dor do cliente e era uma dor também do corretor de imóveis, do realtor.
Então, eu fiz um trabalho em algumas companhias para melhorar essa situação. Então, eu passei a entender qual era a dor do mercado e acabei ficando e encontrando solução. E tudo que eu via nas outras empresas que eu trabalhei, eu passei a aplicar no meu negócio, entendendo que a chave do que a gente faz hoje está na comunicação e no planejamento. No planejamento. Tá? E aí eu vou parar por aqui, porque senão eu preciso separar as partes. A Kátia vai falar o seguinte: não, na apresentação ele falou meia hora já. Então vou separar, a apresentação acabou, tá, Kátia? A gente brinca um pouco porque a gente já viajou juntos, né, a esse Brasil, e Exato. falando um pouco sobre investimentos aqui, e o Herbert é o cara que ama bater papo. Então, Agora a gente É bom de conversa, é bom de conversa. Perfeito, acho que é isso, Daniel. Deixa a sua disposição aí para a gente dar continuidade. Perfeitamente. Bom, obrigado. Vamos em frente, vamos tentar aqui ajudar, né, a todos que têm esse objetivo, né, que tem esse foco de investir no mercado americano, na moeda forte. Então, é um momento muito propício. Tem as taxas do fundo americano, de reserva, do Tesouro americano, estão muito altas. Então, isso tem atraído, né, todos os investidores ao redor do mundo ir para o mercado americano, porque a moeda está muito rentável poder investir nos Estados Unidos. Então, é uma grande oportunidade. Teve algumas quedas aí, umas boas oportunidades para investir. E aí, muitas pessoas hoje que estão nos acompanhando, até que nos acompanhando, sabem hoje o mercado americano tem para casa alocação por temporada e para moradia. Poxa, ok, quero comprar e estou interessado. Eu, como brasileiro, eu consigo financiar um imóvel nos Estados Unidos hoje? O que você poderia dizer para essa pessoa que está querendo ingressar agora? Eu financio com um mercado, com um banco brasileiro, um banco americano. Como é que seria esse acesso? Legal. Boa pergunta, Daniel. Acho que essa é a primeira grande dúvida do brasileiro em relação a investir aqui nos Estados Unidos. É ele entender que talvez por ele estar no Brasil, ter um bom histórico no Brasil, ele ter renda no Brasil, ele não poderia comprar um imóvel aqui. Isso é um engano. Tá? Existem bancos e dentro da companhia, hoje a gente trabalha com aproximadamente são 86 bancos. Então, os Estados Unidos, diferentemente do que acontece no Brasil, os Estados Unidos é o país dos bancos. No Brasil, se você quer comprar um imóvel, você tem 4 ou 5 bancos no máximo que faz financiamento imobiliário, tá? E você depende das regras desses bancos, tá? Aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com 86 bancos, tá? Então, nós temos bancos que fazem financiamento para quem é o residente aqui, para quem tem um bom crédito, para quem tem um bom histórico de declaração de imposto, para quem, de repente, não tem declaração de imposto, tá? Então, a gente tem banco para todos os perfis de cliente, tá? E temos bancos que fazem, sim, financiamento atendendo a documentação do país de origem do cliente, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a documentação. Então, a resposta é sim, sim. O brasileiro que está no Brasil ou o brasileiro que está aqui, independente da documentação que ele tenha, ele pode sim passar por um processo de pré-qualificação, tá? Sem dúvida. Só uma coisa, vou só interromper um pouquinho, Daniel. Uma das perguntas que eu mais ouço dos clientes é se ele pode usar o banco dele, né, do Brasil, para financiar aqui. O Herbert já disse que a gente tem aí os bancos americanos, né? E se teria alguma vantagem, por exemplo, ele ser correntista de um dos bancos americanos para fazer o financiamento, tá? Essa é uma grande dúvida que eles têm, né? Não sei, Herbert, se você quer falar um pouquinho dessa separação, às vezes que o correntista, a conta corrente é uma, o departamento de financiamento é outro, né, do banco. Bom, Kátia, não vai ter muita diferença não, ou nenhuma, para ser mais sincero. Se ele é um brasileiro, ele ter uma conta aqui só vai facilitar o fato dele talvez já ter trazido dinheiro aqui, ter algum saldo aqui, só isso, tá? Agora, se ele é um brasileiro que está nos Estados Unidos, não vai ser ele ter uma conta que vai ajudar a resolver. O que vai ajudar ele é a comprovação de renda, é a movimentação que ele pode ter, de repente, na conta dele, aí ele se qualificaria através de um extrato bancário, mas o fato, pura e simplesmente, dele ter uma conta num banco americano,
ele só vai ajudar no processo da transferência do dinheiro, mas não vai gerar uma vantagem para ele na hora de comprar o imóvel, de maneira alguma. Exatamente. Isso é bem importante deixar claro, né? Porque às vezes o cliente acha que ele pode ter algumas vantagens utilizando o histórico dele, entendeu? De uma conta corrente aqui para fazer o financiamento. Legal. Até, Kátia, me permite só estender um pouco mais um comentário sobre o que você está falando. E isso acho que é uma das dúvidas, talvez uma das 3 maiores dúvidas de quem está em processo de mudança do Brasil para cá. Tá? Acho que isso é muito interessante a gente estar comentando. Quem está no Brasil e não pensa em morar nos Estados Unidos, pode investir? Sim, pode. Agora, aquela pessoa que está no Brasil, pensa em mudar para cá, ele escuta um amigo que mora nos Estados Unidos e fala para ele as regras para comprar uma casa de quem já é um residente. As regras de quem é um residente aqui, você vai ter que ter um histórico de crédito e declaração de imposto aqui. Então, o fato de você simplesmente mudar do Brasil para cá, já com documentação, já com o Green Card, por exemplo, não vai dar condição do cliente comprar uma casa com a regra de um residente americano. Então, o melhor momento para comprar é você usar o histórico que você já tem no Brasil. Porque dentro da documentação que a gente pede para o cliente, vai ter, por exemplo, um histórico dele de um bom cliente. Como que a gente tem histórico do bom cliente? Uma carta do banco. No banco, o cliente tem lá 10, 15, 20, 30 anos. O banco vai fazer uma carta falando que ele é um bom cliente. A gente vai precisar comprovar a renda dele. Ele sendo empresário, ele tem o contador que já conhece a história dele, faz a contabilidade dele há 2, 5, 10, 20 anos. O contador faz uma carta do rendimento dele. Então nós temos muito mais vantagens aproveitando esse histórico da pessoa já lá no Brasil. Porque se for esperar ele mudar para cá, para construir esse histórico, construir o crédito, ele vai ter que declarar imposto aqui durante algum tempo. Ele certamente vai conseguir comprar a casa dele depois de estar aqui, após 3, 4, 5 anos. Tá? Exatamente. Perfeito. Então, assim, há muitas possibilidades. É muito mais fácil do que a gente imagina. Quer dizer, ser fácil não quer dizer que é ser simples. Mas há caminhos, né? Não é por ser um estrangeiro ou por morar no Brasil que é impossível. É uma questão assim totalmente impossível, né? Então é sentar, conversar, ver possibilidades, como é que é o imposto de renda da pessoa, qual a movimentação bancária, e dentro de um contexto, dentro de um perfil daquele cliente, é possível, né, ter uma viabilidade de fazer o financiamento imobiliário, não é isso, Everton? A gente está aqui a 3, né, justamente para dar essa viabilidade para o investidor, porque é muito importante que o investidor saiba que, assim, se ele, por exemplo, tem a declaração de imposto de renda, ok, esse é um dos documentos, e o Herbert pode falar muito bem sobre isso, que vai ser necessário. Mas, se não, ele pode muito bem usar também um outro documento, né, que o contador dele pode fornecer, não é, Herbert? E eu não sei se o Daniel vai também receber algumas perguntas aí sobre a documentação, mas a documentação para a gente pré-qualificar um investidor aqui é uma pré-qualificação que é muito acessível, não é isso, Herbert? É muito fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Até fechando essa questão do banco e falando um pouquinho da documentação, Daniel, se você me permitir, a Kátia bem levantou aí. Recentemente atendemos um cliente do Brasil que falou o seguinte, mas eu tenho uma conta aí no Bank of America. Será que eu já consigo comprar no Bank of America? Há pouco eu falei o seguinte, que a gente tem bancos especializados em quem é residente e bancos especializados em fazer clientes estrangeiros. O Bank of America, ele não é um banco que vai fazer um financiamento, por exemplo, para um estrangeiro. Ele não vai fazer. Tem até uma história curtinha aqui, Kátia. Vou começar minhas historinhas aqui, viu? Nas palestras você lembra, né? Tem uma história bem curtinha. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu abri uma conta no Bank of America. Em pouco tempo eu recebi um e-mail. Você foi pré-qualificado para comprar uma casa. Eu fiquei todo orgulhoso quando eu cheguei. Falei, olha, que legal. Viram que eu sou um excelente cliente. Conseguiram me enxergar lá no Brasil que eu sou um bom cliente. Viraram crédito. Eu fui na agência. Eu recebi esse e-mail com crédito para comprar uma casa. Eles falaram assim, mas vem cá, você tem imposto de renda? Não. Você tem isso? Não. Você tem aquilo? Não. Então você não vai comprar uma casa, você não está qualificado. Eu falei, então por que eu recebi esse e-mail?
Aí voltei para casa. Passados 6 meses, eu recebi outro e-mail. No mesma coisa do Bank of America. Fui lá, aí falei a mesma coisa. Falei, olha só, então, por favor, não me manda mais e-mail. Porque me gerou uma expectativa que eu iria comprar uma casa. E assim, eles não vão fazer um financiamento para o meu perfil, que ainda era um foreign national, era um estrangeiro chegando no Brasil. Então, assim, o fato de ter uma conta aqui, de estar chegando aqui, não vai ser suficiente, tá? E aí, falando um pouco sobre a documentação, o que a Kátia comentou. Eu até separo, quando eu converso com os clientes, eu separo nos documentos mais fáceis. Comprovante de residência, um IPTU, você vai precisar de uma carta do banco. Eu até falei agora há pouquinho, a gente manda um modelo da carta para o cliente apresentar lá no banco. Uma carta muito simples, que vai simplesmente falar que o cliente tem conta aberta há 5, 10 anos e é um bom cliente, tá? E a comprovação de renda dele vai ser feita ou através do contra-cheque, se ele for um CLT, se ele for um funcionário, ou através de uma carta do contador. E a gente está sempre à disposição para conversar com o contador e explicar como que é essa carta. Tá? E aí, com esses documentos, a gente já consegue fazer a pré-qualificação. E aí eu vou entrar até um pouco mais, além de falar do documento, falar das fases. A primeira fase que a gente tem, até para explicar o que é a pré-qualificação, para quem está assistindo a gente aí agora. Quando você vai comprar um imóvel aqui, a Kátia, ela vai procurar um imóvel depois que ela tiver certeza que você tem condição financeira para isso. Se você vai comprar à vista, quem está vendendo a casa vai querer ver o dinheiro, um extrato bancário comprovando que você tem o dinheiro. Porque ninguém quer perder tempo. Nem você mesmo vai querer procurar uma casa se não estiver dentro das suas possibilidades. Ou pagamento em dinheiro, ou quando você vai fazer o financiamento, nós temos um documento, tá, chamado Pre-Approval Letter. Yeah. É um documento de pré-aprovação. Esse documento que a gente emite é uma carta que a gente precisa fornecer para o cliente. Depois que ele manda os documentos, a nossa equipe vai analisar e vai estipular um crédito que o banco vai poder fazer o financiamento para o cliente. Imagine a seguinte situação, você vai até a Kátia e fala, Kátia, começa a me mostrar a casa. Se a Kátia começa a te mostrar a casa de 400 mil dólares, aí depois que manda o documento para a gente analisa e vê que você tem condição de comprar uma casa de 700. Fala, Kátia, desculpa ter perdido o seu tempo mostrando casa de 400, mas eu quero uma de 700 agora. Tempo perdido. E a recíproca é verdadeira. De repente você começa a procurar uma casa de 1 milhão e, nossa, é a casa dos meus sonhos. E depois que a gente analisa os documentos, você conclui que iria comprar uma casa de 600 mil. Você perdeu o seu tempo, a Kátia perdeu o tempo dela. Então, a primeira fase que a gente tem desse processo, por isso a Kátia também pode falar muito bem disso, quando a Kátia recebe um cliente, ela encaminha para a gente poder fazer análise para ver qual o potencial de pré-qualificação desse cliente. Isso. Importante, muito importante, Daniel, que os nossos investidores entendam que a pré-qualificação, como o nome diz, é uma pré-qualificação, tá? O processo de financiamento, eles são baseados pelo menos em 4 steps, né? Então tem essa pré-qualificação, depois tem a pré-aprovação, né? Aí nós temos todas as condições que precisam ser esclarecidas para o banco, e isso envolve muito trabalho, né, da gente nos bastidores, do corretor, do banco, do lender, enfim, de todo mundo. E aí nós temos a aprovação final e o closing. Né? Então, assim, é um processo que tem vários steps. Essa pré-qualificação, essa carta que o Herbert está dizendo, que a gente usa, na verdade, para fazer oferta. Então, o banco já fez uma análise genérica, né, geral, assim, e já viu que aquele cliente é um cliente em potencial, sim, para ser aprovado. Mas a gente precisa realmente desse comprometimento, dessa certeza que o cliente sabe que ele tem outros steps, né, Herbert? E isso envolve prazos, né, Herbert? E aqui nos Estados Unidos, gente, não tem essa questão de, ai, puxa, esqueci de mandar, eu mando amanhã, mando depois de amanhã. Os prazos aqui são cumpridos à risca, senão o nosso investidor pode perder dinheiro. Exato. E até quando eu converso com os, perdão, Daniel, quando eu converso com os clientes, eu digo o seguinte, marcar uma reunião para a gente conversar, você que está assistindo pode marcar para hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Tá? O que pode estar acontecendo é você perder uma oportunidade de uma casa que você gostou. Mas você não está
travado numa data. É. Ah, não, hoje eu não posso, estou viajando, eu estou de férias. Tudo bem. Então a gente marca para a semana que vem. Conversamos. Você tem, entre aspas, todo o tempo do mundo para mandar os documentos. Perfeito. Mandou os documentos, fizemos análise, emitimos a carta de pré-aprovação, entregamos para a Kátia, para você. Aí a Kátia vai procurar imóvel. Entre aspas, a Kátia tem todo o tempo do mundo. Sim. Pode perder a oportunidade, mas ela não está presa à data ainda. Agora, no momento que você assina um contrato, gente, você tem uma data para encerrar esse processo da compra, para entregar o imóvel com a aprovação do financiamento. E nesse momento, lembra que eu falei no início da live que um dos problemas que acontecia nesse mercado era a comunicação. E me permita dizer o seguinte, não é só desse mercado não, gente. O problema da humanidade, em qualquer área que você olhar para o lado, nas famílias, aonde for, está na comunicação. Você esquecer de falar algo, você não ter esclarecido, ter entendido errado, tá? Então, assim, os problemas, eles acontecem na comunicação. Então, no momento que você tem um contrato, a gente cria um grupo de WhatsApp entre todos os envolvidos para a gente manter uma boa comunicação, todo mundo está na mesma página, e nesse período que a gente já está em contrato e a gente põe a aplicação no banco, é uma correria muito grande. A gente precisa muito do comprometimento do cliente, a gente precisa o processo precisa muito do nosso comprometimento, do corretor, para que a gente chegue ao final dos 45 dias e aí a gente literalmente entrega a chave da casa do cliente. E aí, só para cereja do bolo do entregar a chave, porque eu não sei se eu vou lembrar de falar sobre isso, mas não é necessário hoje você vir do Brasil aqui para assinar os documentos. Uhum. Você pode assinar a documentação sentado no seu sofá, tá? Existem formas do cartório validar quem é você, tá? Aceitar essa validação e você assina a documentação, faz a transferência sem necessariamente ter que vir aqui. Ah, não, mas eu quero ir, que eu vou aproveitar para ver o Mickey. Ótimo, vem, aproveita. Aí já faz o churrasco quando você pegar a chave da casa, mas não é necessário mais que você venha aqui para assinar a documentação, tá bom? Perfeito, perfeito. Olha, 40 minutos é pouco para a gente aqui, tem muito assunto para a gente poder conversar. Mas vamos tentar aqui ganhar tempo. Vamos lá. O Novo Rumo Invest também fez um comentário aqui, né? Aqui no Brasil, o cliente quer comprar um imóvel de 500 mil com renda de 2 mil. Qualificar o cliente é importante demais. Correto? Fazer essa verificação antecipada, né? Desculpa só, o Daniel e eu, nós estamos fazendo essa série de lives aqui justamente para incentivar os investidores a fazer um planejamento para essa compra, tá? Então, essa questão aí, olha, às vezes você quer comprar um imóvel realmente com valor X, mas você precisa entender como é que funciona todo o processo. Nós estamos aqui justamente para te ajudar, né, para fazer esse planejamento estratégico, para chegar na hora do financiamento, por exemplo, você já está com a sua saúde financeira em dia, para que o Herbert chegue lá e fale assim, não, ok, Kátia, Daniel, esse cliente já está pré-qualificado, vocês podem seguir, né? Então é muito importante fazer esse planejamento com a gente, tá? Excelente. Independente do tempo que você vai comprar, se é daqui 3 meses, 6 meses, daqui 1 ano, é importante que você tenha esse planejamento assim, bem detalhado e saiba com segurança o que você precisa, tanto na parte financeira quanto na parte documental, para você ser um candidato pré-qualificado a financiar um imóvel aqui. Kátia, tem uma frasinha que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, a informação é a base da decisão. Exato. Tá? Então, quando a pessoa começa um processo desse com a gente, com vocês, eu costumo deixar bem claro o seguinte. Primeiro, você não está comprando a casa nem tomando decisão nenhuma agora. Eu vou falar agora, assim, a hora que a situação vai ficar séria. Enviar documentos, não existe comprometimento e nem custo algum. Fazer análise da nossa parte, não existe comprometimento com a gente, com vocês, com ninguém, e nem custo algum. Emitir carta de pré-qualificação, também não. A Kátia, buscar uma casa, também não. Achou uma casa, a Kátia vai te apresentar um estudo de viabilidade econômica para você ver se a conta fecha. Até agora você não tomou decisão nenhuma. Você, ao longo dessa caminhada, levantou muita informação. Né? Exato, vai estar aprendendo uma decisão depois. A hora que vai tomar a decisão, a hora que você já teve uma simulação dos números que a gente fez e que a Kátia também apresentou os números para você. Tá aqui, ó, o potencial do teu imóvel, o retorno que você vai ter, olha os números do financiamento, a estratégia que você pode ter.
aí sim você vai tomar a decisão para você assinar o contrato. Então, até chegar nesse momento de decisão, quantas pessoas eu já conversei, chegaram no meio do caminho e falaram o seguinte: Herbert, tive um problema, não vou poder continuar, continuo mais à frente. Não Sim. existe problema nenhum, não existe comprometimento. Por isso que aí é uma frase minha, eu digo o seguinte: a gente precisa enxergar o dragão para saber a força para matar ele. Às vezes você está achando que comprar casa aqui é um dinossauro. Ah, não, eu não tenho condição, não consigo, os números não fecham. Quem te falou isso? Quem fez um estudo para você? Talvez, quando você começa a levantar essas informações que a gente vai passar no atendimento nosso, atendimento da Kátia, você vai descobrir que você não tem um dragão pela frente, você tem uma lagartixa. Nossa, eu não sabia que era tão simples. Se eu soubesse, quantas vezes a gente escuta isso? Se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha comprado há não sei quanto tempo atrás. Então, assim... E mais, né, Herbert, muitas pessoas com medo de se comprometer, porque assim, você realmente fazer uma pré-qualificação, como o Herbert disse, não há nenhum compromisso, firmado, e você não tem que pagar nada. Mas se você perde a oportunidade, já aconteceu com vários clientes meus, de falar assim, não, quando eu encontrar uma casa legal, aí eu faço a pré-qualificação. Ok, né? Ele tem acesso ao mercado também. Eu mando sempre, semanalmente, listas e mais listas de imóveis para a pessoa poder ver. E aí, quando ela encontra, ela fala assim, é essa aqui, ó, é essa casa, Kátia, eu quero fazer oferta nessa casa. E aí a gente tem que correr, se virar nos 30 para tentar fazer uma pré-qualificação. E muitas das vezes não dá. Não dá tempo, não é mesmo, Herbert? Já tivemos clientes que falam assim, ó, perdemos o time porque o cliente não conseguiu mandar tempo todos os documentos, então a gente, infelizmente, não conseguiu a pré-qualificação, ele perde aquela oportunidade. Então, estar pronto, né, com uma carta de pré-qualificação é planejamento, tá? Não é precipitação. Muitas pessoas acham, não, estou me precipitando em fazer uma pré-qualificação se eu vou comprar daqui 6 meses. Não, você não está se precipitando, você está se planejando. Isso é muito importante e racional. Porque aí você tem realmente tudo na sua mão. O Herbert faz simulações dos clientes quando eu mando, né, Herbert? Antes dele comprar, eles querem saber quanto que eles vão pagar de IPTU, quanto vai ficar parcela, quanto tem que ter de reserva, quanto ele vai pagar de condomínio. Se isso tudo está dentro de um orçamento que ele planejou, aí a gente faz oferta, tá? Então, assim, isso é planejamento, isso é racional. Então, vale muito a pena a gente pensar dessa forma, tá? De que você se pré-qualificando, você não está se precipitando, você está se planejando para uma compra segura. É muito importante dizer isso, né? E legal que muito que a gente está falando aqui, talvez o Daniel ia perguntar, e eu não estou nem deixando o Daniel falar nada aí. Não, Daniel... eu estava tentando me passear um pouco aí, até terminar a conversa. Não, mas essa conversa é super saudável. Para mim ainda é pouco tempo aqui para a gente poder bater um papo super agradável como esse. Herbert, conta um pouco para a gente assim, com relação aos prazos, né? Hoje, até quais seriam os prazos de financiamento que poderia caber, né, no orçamento das pessoas e tudo, até para fazer um planejamento, né? Em até quantos anos? Hoje no Brasil é aplicável em média 30 anos ou até 35 anos em alguns bancos. Hoje, como é que seria essa realidade nos Estados Unidos? Legal. Hoje você pode fazer um financiamento para pagamento em 15 anos ou 30 anos, mas um detalhe mais importante nisso tudo, você tem a possibilidade, Daniel, de antecipar os pagamentos. Você não precisa ficar... Contratei o financiamento e assumi que vou pagar 30 anos. Só que você pode antecipar os pagamentos e não pagar os juros do período que você não usou. Tá? Por que a amortização, né? Você faria uma amortização na dívida, não é isso? Imagina o seguinte, por que eu acho que é um bom caminho? E isso eu coloco como uma sugestão para os clientes. Eu sempre digo o seguinte, como eu passei por outras companhias, já vi muita gente sendo conduzida por um caminho que o cliente nem sabe que está sendo levado. Alguém, de repente, tomava uma decisão e levava o cliente. A gente gosta de participar o cliente do que está acontecendo e as possibilidades. Importantíssimo. Tá? Não tomo decisão, a gente não toma decisão por ninguém. E o que acontece? Devo fazer por 15 anos ou 30 anos? Quando você faz por 15 anos, o valor da parcela, proporcionalmente, ele sobe pouco. Sobe pouco. Tá? Então você reduz de 30 para 15. Só tem um detalhe. A gente tem a questão do câmbio, e para quem traz dinheiro do Brasil,
você não sabe o que vai acontecer no seu negócio daqui a 1 ano, 2, 5. Então, talvez daqui a algum tempo isso possa fazer alguma diferença para você. Então, o que eu recomendo normalmente? Assume um compromisso de 30 anos. Se está flexível ao longo do processo, sobrou 10, 20 mil dólares, vai lá e amortiza. Você não tem uma obrigação de ficar pagando, mesmo que seja um valor um pouquinho maior, você não tem essa obrigação. A obrigação é esse valor aqui. Sobrou um dinheiro, vai lá, antecipa o pagamento e reduz de 30 anos para quanto for confortável para você. Então, isso acaba sendo uma boa sugestão. Mas, aí voltando até o que a Kátia falou, a gente faz a simulação dos dois modelos. A gente faz a simulação, olha só, para 30, para 15, olha como que ficaria. E é por isso que eu falo, a informação é a base da decisão. É a base da decisão. Então, e aí um ponto importante para a gente falar a nível de brasileiros também, a gente cresce ouvindo aquela frasezinha que a gente não pode deixar os ovos na mesma cesta. Todo mundo já ouviu isso, não foi? Sim. Eu implementei essa frase. Eu digo o seguinte nessa frase hoje. Os ovos não podem estar na mesma cesta e a cesta não pode estar no mesmo país. Você diversificar só no teu país, se acontece algum problema na economia do teu país, mas eu tenho shopping, eu tenho imóveis, você corre um risco. E aí a gente pode pegar um exemplo de alguns países, como, por exemplo, Venezuela já passou por isso, de ter um problema de economia, problemas diversos lá, que não vem ao caso. Pessoas que tinham muito dinheiro lá tiraram parte do dinheiro e muitos moram. A Kátia conhece bem Doral, aqui do lado do aeroporto de Miami. É uma cidade, o apelido da cidade é Doralzuela, porque tem muitos venezuelanos. Aí você fala, gente, como tem tantos venezuelanos milionários assim? Foram aqueles que diversificaram os investimentos. Então é bacana você ter investimento no Brasil e diversificá-los, só que pensa também em diversificar fora do país. Se em algum momento a situação do país... pode falar. Perfeito. Nassim Taleb, que ele escreveu aquele livro O Antifrágil, né? E também Arriscando a Própria Pele, que é maravilhoso esse livro, ele fala uma questão sobre os seguros catástrofes, né? Então, ou seja, quando a catástrofe acontecer, eu vou ter a menor das perdas na grande maioria das vezes. O dólar é considerado um seguro catástrofe. O ouro é considerado um seguro catástrofe. Então, por mais que as questões sociopolíticas e econômicas venham acontecendo ao redor do mundo, e isso vem impactar, a gente aqui está com essa situação, vai ser recorrente, né? Sempre o real perder ao dólar, fazendo tão comparativo, o PIB dos Estados Unidos são 29,6 trilhões de dólares. O Brasil tem um PIB de 1,9 trilhões. Então, a gente não está aqui com apego a dinheiro e não está com apego a questões políticas. A gente está falando de dados. Eu acho que falar com frieza, falar sobre dados, é que nos dá a possibilidade de tomar as melhores decisões na vida. Então, isso é muito importante, você não se apegar a certos sentimentos. E o dinheiro, como diz o ditado, o dinheiro não leva desaforo, né? Então, se você não souber domá-lo, ele passa por cima de você e vai embora. Então, eu acho que é isso, né? Não colocar nas mesmas cestas e você ter um seguro catástrofe, né? Digamos assim, como o mercado financeiro fala, uma parte do seu patrimônio lastreado em dólar. Você não precisa estar lá. Antigamente, há muitos anos atrás, eu vou mudar minha vida, vou embora para os Estados Unidos, fazer faxina, pegar trabalho, pegar isso e aquilo. Hoje não é tão necessário, porque existe uma possibilidade, outras possibilidades de você entrar no mercado americano, continuar ganhando em dólar e continuar sua vida no Brasil. Isso. E através do mercado imobiliário. Então, o seu imóvel lá está rendendo, você continua com a sua vida no Brasil, com o seu emprego, com a sua família, e mesmo assim você está posicionado numa moeda forte e que ela vai te proteger de outras situações que podem acontecer ao redor do mundo. Acho que informação, como você muito bem falou, Kátia também está falando muito sobre isso também. Acho que a informação ela tem um valor assim inestimável. Quando você vai para o lado correto, com base em dados, você previne muitas situações na sua vida, né?
Me permita só complementar, Daniel, o que você está falando, que é bem importante. A gente está falando aqui, né, dessa possibilidade aí do financiamento e do mercado, mas é muito importante o investidor entender que o nosso mercado imobiliário, ele é cíclico. Tá? Então, se ele é cíclico, é muito importante que você saiba que a diversificação que a gente está falando é para que o investidor realmente tenha um potencial de ganho em todos os ciclos. Se o dólar está alto, ele vai ter vantagem. Se o dólar está baixo, no outro país, ele também pode ter algumas vantagens, né? Exato. Se a casa dele está financiada por 30 anos, ele tem algumas vantagens. Se a casa dele estiver financiada por 15 anos, se ele conseguir quitar essa casa antes, ele também vai ter outras oportunidades de investimento. Então, assim, o mercado, como ele é um ciclo, a gente tem que saber o que o perfil daquele investidor pede para que a gente possa desenhar esse planejamento, tá? Então, assim, é bacana a gente falar sobre amortização de financiamento, sobre diversificação do patrimônio dentro e fora do país, e é importante a gente falar também sobre as possibilidades de refinanciamento, porque tenho muitos clientes que falam assim, gente, o mercado eu quero comprar, mas assim, o juros está muito alto. É impossível. Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou parcelar como é que eu vou financiar uma casa por 15 anos? A parcela vai lá em cima com a taxa de juros que está hoje. Vale a pena? Não vale a pena? Essa é a pergunta que eu mais escuto nesse momento, tá? E o Herbert sabe, todas as vezes que eu vou mandar um cliente, eu falo assim, Herbert, o mercado, como é que tá? O que você acha da taxa de juros? Será que a gente consegue baixar um pouco mais aí para esse cliente? Então, assim, é vantajoso ou não é vantajoso, Herbert, financiar nesse momento com a taxa de juros do jeito que está? Legal, muito legal. Tem sobre o que você falou, nós vamos ter que fazer umas 15 lives, tá, Daniel? Só para saber, viu? Maravilhoso. Eu não canso de falar sobre isso. É um assunto maravilhoso. Libertador. Bem legal isso. É bem legal isso, porque a gente acaba contribuindo para quem está assistindo, já é uma pitadinha de informação para tomar a decisão, para não tomar a decisão do comprar, mas para dar um passo. A primeira decisão é o seguinte: gostei disso, eu quero saber um pouco mais. Pronto, já é a primeira decisão. Tá? Tem um detalhezinho sobre o que a Kátia falou, que é como a gente lida. Eu falei no início que eu venho de gestão, eu não venho de vendas, nada contra vendedor. Só que eu tenho um princípio que é o seguinte: eu não vou oferecer para ninguém. Kátia também tem esse mesmo princípio, certamente o Daniel, aí no que ele faz, que eu conheço ele há muito tempo, a gente não vai oferecer algo para alguém que eu não compraria. Eu não vou vender uma tese que eu não tenha sustentação nessa tese. Exato. Eu vou tentar apresentar isso e ver se... Não, se eu não acreditar, gente, se você me questionar, eu vou ter argumento, porque eu acredito no que eu estou te apresentando. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Quando é apresentado algo para você do ponto de vista de financiamento ou de rentabilidade, que é o que a Kátia faz, ela não vai apresentar algo que ela não acredita. Porque os clientes que a gente tem hoje, o que mais traz cliente para a gente, que é a Kátia? É o cliente que a gente atendeu, ficou satisfeito, manda outro. Exatamente. Que com certeza, se você fez um bom trabalho, vai te indicar para outro também. Exatamente. Então, esse, Daniel, esse é o nosso, realmente, a maior reconhecimento do nosso trabalho, né? Sem dúvida. E aí, agora, sobre a pergunta que a Kátia bem fez, que também é uma pergunta que muito se fala. Ah, mas o juros está alto, eu acho que não é o momento, eu vou esperar. Eu já estou há alguns anos ouvindo as pessoas falar que vão esperar. Aí ela espera, sobe, espera, sobe, espera, sobe. E existem estratégias que você pode lidar com isso. E aí, aqui na live a gente não consegue tratar, até porque a gente precisa entender o perfil do cliente. Mas imagina o seguinte, aí eu já fiz diversas simulações. Imagina uma casa que hoje custa, por exemplo, 400 mil dólares. Ah, 400 mil dólares, mas os juros não tá legal. Eu acho que o juros está alto hoje. Vou esperar. Se os juros abaixar, lei da oferta e da procura, a turma de economia conhece bem. Os juros abaixa, a procura aumenta, o valor do imóvel sobe. Qualquer um pega a calculadora aí, joga umas continhas aí de quanto que os juros pode variar, vocês vão ver que a conta fica mais difícil de fechar. Se você compra uma casa hoje por 400 mil, com juros que você acredita que ainda não é o mais baixo, você garantiu o preço da casa. Valoriza. Os juros, gente, exato, de aquisição. O preço dessa casa, você garantiu. Agora, os juros abaixando daqui a 6 meses,
um ano, você faz um refinanciamento e abaixa o valor da parcela. Pronto. Você não perdeu a negociação, você teve Garantiu o preço. de negociar, de receber alguns Exatamente. incentivos, talvez, que o mercado está dando, e ainda poder baixar sua parcela em 1 ano, 2 anos. Exato. Não é isso, Aí, eu vou fazer uma pergunta para a Kátia aqui. Isso aqui não é uma live, isso aqui já virou um podcast agora. Sim. Ô, Kátia, pega algum exemplo aí em Orlando. Eu estou em Boca Raton, tá, gente? Aqui na região de Miami. Kátia, pega uma historiazinha de algum imóvel de 1 ano para frente, quanto que tinha um preço e depois de 1 ano para quanto foi? Vou fazer mais, gente. Eu acabei de lançar, nós lançamos ontem no canal do YouTube a história do Ricardo, entendeu? Que é um cliente meu, que comprou uma casa na planta, tá? Em 2022. E hoje a casa dele já tá valendo mais de 135 mil dólares, tá? A mais, tipo assim, valorizou. Então, tá lá, com dados, tá? Então, se você quer saber na íntegra essa história aí, com cálculos, conhecer a casa dele, inclusive, tá lá as fotos, tudo bonitinho, tudo que ele gastou na casa, pode procurar na minha bio, tá? No YouTube lá. Tá fresquinho esse vídeo. O Rogério acabou de postar justamente para mostrar o potencial que você tem comprando uma casa hoje no mercado, entendeu? E o potencial que ela tem de valorização em 2 anos. Ou seja, comprou hoje, mas os juros talvez não estavam mais adequados que eu gostaria. Tudo bem, quando os juros abaixam, ele garantiu um preço, teve a valorização, renegocia o financiamento para um juros mais baixo. Então, respondendo a pergunta, depois de dar uma longa volta, agora que é o momento de comprar e depois o imóvel vai subir. Daniel, eu sei que eu ouvi o Herbert falando numa palestra lá. Porque tem uma outra questão, gente. Se a casa valorizou consideravelmente e essa pessoa refinancia, ele também tem uma certa vantagem de volta, não tem, Herbert? Ele pode fazer um cash out, ele pode sacar parte do dinheiro que ele colocou. E é o que o americano faz muito bem, que é escalonar. Ele usa o dinheiro de um imóvel, refinancia, faz um cash out, tira parte do dinheiro, os juros abaixando, ele abaixa o valor da parcela, pega o dinheiro e compra em uma segunda casa. Ele escalona com o próprio imóvel. Estratégia de investimento. Exatamente. É exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Então, eu tenho um imóvel, estou rentabilizando, eu já consigo tirar a parcela do financiamento, sobrou mais algum dinheiro aqui, eu consigo fazer mais de um financiamento. Então, eu consigo fazer isso. Então, eu posso comprar um segundo imóvel para já começar a rentabilizar também e gerar uma máquina de dividendos, vamos dizer assim, dividendos para poder pagar o financiamento, claro, e nessa estratégia até que você mesmo ensinou, sobrando um dinheiro, eu posso ali também amortizar a dívida, consigo liquidar essa dívida o quanto antes, mas o próprio imóvel já está se pagando, não é isso? Exato. É importante também, vou só interromper o Herbert, mas é muito importante as pessoas entenderem que todas as vezes que você vai fazer o cálculo de quanto você tem de retorno, especialmente num financiamento, você precisa fazer esse cálculo do seu valor investido. E a gente está falando de uma porcentagem de entrada pequena, que para o investidor estrangeiro é de 25% a 30% de entrada. Então, se você pegar esse 25% ou 30% de entrada em cima do valor do retorno de valorização e rentabilidade dessa casa que está sendo usada para investimento de aluguel, de moradia ou de temporada, você vai ver que o seu lucro em porcentagem, né, tipo, a sua vantagem em retorno vai ser muito mais de 10% ao ano, tá? Olha, eu já comprei essa minha casa nos Estados Unidos. Só estou buscando viabilizar. Na mente já está comprado. Financiado e comprado. Isso aí não tenho dúvida. Como tudo começa na mente, então na minha mente já está comprado. Falta realmente a coragem. E eu sei que muitas pessoas, às vezes, não tomam a decisão justamente porque não tem a informação. E é por isso que o Herbert está aqui, por isso que o Daniel está aí se esforçando para caramba, se dedicando ao máximo. Nós estamos aqui nos dedicando ao máximo para trazer informação. Estamos aqui de mãos dadas. E conseguir dar coragem para os nossos investidores que às vezes estavam assim, meio receosos de investir, para investir com segurança. Tendo as informações corretas, você investe com segurança. Então é simples, é só chamar a gente para a gente fazer um planejamento estratégico em cima de dados, de números, para que você então tenha a coragem de tirar o seu plano do papel. Excelente. Perfeitamente.
Perfeitamente. Bom, 19 horas e 50 minutos, foi maravilhoso. Por mim, eu não terminaria agora, mas a gente já está chegando aqui no final da live. Quero agradecer a todos aí que participaram. Então, Herbert, muito obrigado aí pelo todo o conteúdo que você trouxe. Kátia, também você é genial. A segurança que você traz também, a informação de valor. A gente está aí há dias, né, nessa pegada e acredito que está agradando a todos aqui, porque a gente tem recebido feedbacks de que tem ajudado, esclarecido. Olha, eu achei que era difícil, mas agora eu estou começando a imaginar que há possibilidade. Poxa, obrigado por trazer esse conhecimento. Então, esse retorno, né, de vocês, poderem lá também comentar, poderem enviar uma mensagem, isso nos ajuda. Também, se tiver alguma crítica, não tem problema, pode enviar a crítica. Eu acho que poderia melhorar assim, e é junto que a gente vai crescer, né? Então, informação, só para concluir, informação tem muito valor. Quando você começa a se basear em dados e não muito em sentimentos, né, com informação que a gente está trazendo aqui, o que o Herbert trouxe, o que eu trouxe, o que Kátia também está trazendo, você vai tomar as melhores decisões. E, querendo fazer uma consultoria sobre financiamento, o Herbert também está aqui à disposição, e Kátia também para poder te ajudar já a imaginar uma casa para locação por temporada ou casa para moradia. Muito obrigado a todos aí. Quero deixar aqui também esse espaço agora para Herbert, suas considerações finais, e Kátia também, para a gente concluir. Obrigado demais. Legal. Daniel, obrigado pelo convite. Kátia também já é parceira de longas datas. Para a gente é muito interessante a gente fazer realmente as pessoas entenderem que assim precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo que se dá nisso não é a decisão de vou comprar, é a decisão de preciso entender melhor para ver se a conta fecha, para ver se isso me agrada, para ver se isso é um bom negócio. Quando a gente está trazendo essas informações, a decisão que você vai tomar hoje não é aquela seguinte, vou transferir dinheiro e já estou comprando imóvel, não. No meio das conversas que o cliente vai ter comigo, que vai ter com a Kátia, a gente tem uma caminhada muito longa. E aí, para encerrar, eu vou pegar um cliente que eu recebi ontem, que passou por 2 empresas, o corretor encaminhou para a gente. Os clientes já estavam com um contrato, mas eles estavam sem saber o que estava acontecendo. E aí eu falei com eles, a gente vai precisar parar agora e voltar lá no início. Eu preciso fazer com que vocês entendam o processo, como é que está funcionando, para vocês tomarem as decisões. A gente vai trazer a informação, vocês vão ver os números e o que pode ser mexido nessa decisão. Vocês vão contribuir nisso. E aí a gente deu um passo para trás para eles terem acesso à informação e saber o que está acontecendo. E no caso, quem está assistindo a gente e venha nos contactar, você vai pegar lá o início, desde o beabá de como que funciona o processo de financiamento, lembrando que até você chegar no momento de tomar uma decisão, ainda tem um caminho longo. Você vai estar num outro nível de conhecimento. Acredite, no final dessa fase você vai falar assim, gente, eu nunca imaginei que tinha tudo isso, funcionava desse jeito. E o que vocês vão receber a mais de informação vai te dar muita tranquilidade. Você não vai tomar decisão no feeling. Eu acho que... Não. Você vai ter dados na sua mão. Você vai estar bem seguro do que você está decidindo. Tá bom? Paro por aqui, Daniel. Bom sempre estar junto com você aí. Kátia, Obrigado. vizinha aqui pertinho da gente, obrigado pelo convite mais uma vez. Em breve estamos de volta no Brasil, né? Fazer mais evento lá, né? Estaremos com certeza. Kátia, também só gostaria de agradecer o Daniel. O Daniel está sendo sensacional, né, na condução dessas lives. Eu sempre tenho falado isso para ele. Eu também tenho recebido vários feedbacks aqui dos clientes mesmo, né, que já assistiram algumas lives aí, já elogiaram bastante essa iniciativa, especialmente para o Brasil. Tá? Porque aqui, né, quem vem buscar a gente, os investidores que já estão em busca contra a gente consegue dar informação para eles. Mas, de repente, tem muitos brasileiros que, às vezes, não têm esse acesso. Então, através da RE/MAX, né, de Oceania, a gente está conseguindo levar essa informação de valor, entendeu? Para os investidores, não só de lá, mas de todo o Brasil, né? Então, assim, isso é muito bacana. Então, assim, eu agradeço demais, Daniel, e já vou falar para vocês, existem hoje imóveis muito acessíveis, com os valores, assim, hoje mesmo, vi um condomínio agora à tarde, com valores extremamente acessíveis, bons para financiar. Com 25% de entrada, você já consegue fazer o financiamento. Seja de uma casa nova, seja de uma casa usada, o Herbert pode representar você para ser o mortgage, né? Para representar você nesse financiamento. Então,
fica atento, né, no nosso Instagram, nas postagens que a gente manda para o Daniel, para que você não perca a oportunidade. E esteja pronto, esteja pronto. A gente está falando aqui de planejamento e tudo mais, mas você precisa começar a dar o seu passo para você estar pronto para não perder essas oportunidades, tá bom? E essa live vai ficar salva, né, Daniel? Vai ficar salva. Exatamente. Procurar lá no perfil do Daniel. Lá na minha bio também vai estar salvo no YouTube, para quem quiser depois rever os passos do que o Herbert falou, o que a gente perguntou aqui, fique à vontade, porque esse material é justamente para que você veja, reveja e tire suas dúvidas e faça seu investimento com segurança. Excelente. Perfeito. Vai ficar salvo aqui no meu Instagram, @DanielMouraRemax. Vai ficar no da Kátia Souza, Real Estate, não é isso, Kátia? Isso. Na minha bio do Instagram, tem lá o canal do YouTube também, que vai estar salvo lá, se você precisar. Pronto. E o meu YouTube seria Daniel Moura Imóveis, tá bom? Isso. E é isso. Vamos em frente. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Vai ter a Lígia, né? A próxima live a gente vai ter a Lígia com a gente falando sobre câmbio. Perfeito. Sobre câmbio. Importante também. Mais um pedacinho para conquistar ainda o mercado americano. Vamos em frente. Um abraço a todos e muito obrigado. Forte abraço, gente. Obrigada. Tchau, Herbert. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau.